Eu sou professora de jornalismo para jovens de ensino médio. Eu conheci a base há 3 anos. A gente veio dar uma formação, a gente estava homeless e a gente precisava de uma base para poder dar uma oficina. E os meninos ofereceram um espaço, era só essa salinha e aqui lá fora. E a gente deu uma aula de vídeo documentário. E para uma galera nós. Eu acho que eu vou começar um pouco cronológico essa história, até para vocês irem entendendo. E eu adorei que eu tô cheia de gente de venture capital. Mas, porque nós a gente vive, a gente brinca que todo dia é dia de fazer planejamento, porque como é que a gente sobrevive até hoje, né? Nem eu sei direito. Mas a gente, tipo, vira e consegue, consegue estar hoje num lugar com uma turma de 20 jovens, sendo formados em jornalismo e tendo repercussões que a gente não esperava. Essa história começa... eu sou jornalista de formação e tenho uma amiga jornalista também, que é a Nina. A gente se conheceu em 2008 numa editora, então a gente também estava no mercado, nas editoras, e produzindo conteúdo, fazendo jornalismo. E aí a gente... eu fui fazer uma matéria na Casa do Zezinho, que é uma ONG ali no Capão Redondo, e me encantei pelo lugar e tal. A gente decidiu fazer uma oficina de fanzine. A gente era jornalista, escrevia muito para revista, fazia muita revista corporativa. Pô, o que a gente sabe fazer? Na linha do vou ajudar o outro a fazer um mundo melhor. E aí a gente foi como voluntários para lá, para oferecer essa oficina para uma turma de jovens. E a história era 4 finais de semana, eu já fazia 4 encontros, produzi com eles um fanzine, que é uma folha A4, um corte-cola sobre temas que eles levantaram. E para resumir essa história para vocês, os 4 finais de semana viraram 5 meses de trabalho. Os 5 meninos que estavam lá no primeiro dia de 2009, um sábado de 2009, viraram 30 jovens. A gente não produziu um fanzine, a gente produziu a gente era do mercado editorial, então essa coisa da rede, né? Eu tô vendo que vocês todos meio que... Todos não, mas tem uma rede que puxa a rede, que puxa a outra rede. Então a gente tinha uma rede no mercado editorial que colou para ajudar. E fomos fazendo e tal, a gente conseguiu imprimir 3.000 exemplares, distribuir uma revista que os meninos fizeram em 11 escolas da região, porque eram escolas onde eles estavam, acordos com o sistema. É sempre um pouco difícil, então a gente sempre contou com essa força jovem e esse espírito guerrilheiro, de certa forma, assim, que era botar a revista na mochila e distribuir na sua própria escola, sem pedir muita autorização. E essa história acaba... voluntário, aí começou a dar aquele pânico, gente, não dá, isso aqui é a minha vida, esse negócio que não faz mais sentido, como é que a gente... E a gente acabou pedindo demissão e inscrever esse projeto no FUNCAT, que é o Fundo Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, que é uma lei de incentivo, e conseguimos captar essa grana para fazer a oficina rodar 2 anos. E aí eu deixei de ser jornalista e virei professora, e a Nina também. Claro que a gente tem a coisa do jornalismo, mas a gente entendeu que a gente estava primeiro, e professora no sentido mais gostoso que a palavra pode ter, assim, uma professora que continua aprendendo, né, que não esquece que aprender se ensina e ensinar se aprende. A gente largou os empregos, começamos a rodar essa oficina e descobrimos que a gente tinha muito pouco a ensinar, mas que a gente tinha muito a aprender. A gente tinha umas ferramentas, a gente tinha lá como fazer uma matéria, ou como gravar um vídeo, ou como ajustar o foco, ou como estruturar um roteiro, mas a gente não tinha o conteúdo, né? A gente tinha a casa, mas a gente não tinha isso aqui. E aí a gente encontrou com essa galera, que era uma molecada de 15, 16 anos, muito afim. E começamos a fazer jornalismo com eles. E no projeto a gente colocou então uma periodicidade para distribuir a revista, porque a gente entendeu que os compromissos, né, tinha essa coisa de tem deadline, tem fechamento, tem uma conversa com o público, que é a nossa rede e tal. E foi lindo, assim, foram 2 anos que a gente distribuiu a revista em 11 escolas, eram 5.000 exemplares, a gente tinha 4 jovens bolsistas
nesse projeto, que eram os nossos subeditores. Isso a gente já estava, então, fora do mercado editorial, começando a dar oficinas para... Enfim, não dava para fechar a conta só com uma oficina lá no Capão. A gente começa a rodar as periferias de São Paulo e vai começando a fazer formação em jornalismo. E aí começa a acontecer uma coisa que a gente, desse grupo que a gente montou, que a gente criou junto lá na casa do Zezinho, a molecada que começa a se destacar, a se comunicar melhor, começa a conseguir trampos. E aí eu estou falando de uma inserção muito no tradicional que tem sido bem rompida ultimamente, que é ser empacotador, ser o caixa do supermercado, mas eram meninos muito talentosos e que, a partir da ferramenta do jornalismo, começaram a se entender melhor o mundo e questionar as coisas e ter uma outra postura. E aí eles começam a mandar cartas e reportagens, e-mails tristes, e a gente pensa, cara, precisamos dar um jeito de ganhar dinheiro e fazer essa roda girar, porque esse moleque, ele não só pode, como ele tem total condição de viver disso que ele está descobrindo que ele sabe fazer bem. E aí começa a nossa... a Nós começa nesse momento. Eu não disse que é Nós, né? A Nós é uma agência escola de jornalismo que forma jovens jornalistas que, a partir da sua produção, se transformam e conseguem impactar o mundo. Acho que aí o mundo está nas nossas duas, nos nossos dois títulos. Aí Nós começa a surgir aí porque a gente começa a entender que, diferente da lógica da ONG, que tem 20 anos e que tem uma história, que tem uma interlocução importante naquele lugar, que é uma zona de vulnerabilidade social, a gente tem também um negócio. Porque as marcas começam a querer ir para a periferia, porque todo mundo quer entender esse jovem que começa a consumir, que está sendo inserido no mercado ou sendo visível a partir do que ele compra, muito mais do que ele é. E aí as marcas querendo vender mais para esse cara. E aí a gente falou, pô, por que a gente não começa a fazer então esse cara dizer e conseguir se posicionar, conseguir produzir conteúdo sobre aquilo que ele sabe melhor que é, sobre a história dele, a vida dele, a quebrada dele, a família dele, o jeito dele consumir, o jeito dele pensar, tá? E aí tem um marco nessa história que eu acho que vale, porque ele é o nosso turning point, e aí todo mundo, né, que pede demissão, que sente uma coceira, tem joga uma match point do Woody Allen, que ele joga aliança, pode cair para dentro, pode cair para fora. A Vivo Telefônica cola no Parque Santo Antônio ali para subir 3 antenas de celular, business. Só que não adianta nada você melhorar o sinal e competir de igual na qualidade do serviço se você não tem um afeto de marca ou ser reconhecido, enfim. E aí eles chamam o pessoal da Fundação Vivo Telefônica, na época, era bem a época da fusão, e pedem para eles fazerem então uma mediação ali local, chamam a casa do Zezinho, que está lá há 20 anos, e decidem então que vão fazer um campeonato de futebol no único espaço de lazer de uma comunidade de 15 mil habitantes, que é o Campo do Astro, um campinho de futebol de várzea. Quando a gente recebeu a grana que a gente foi pagar os meninos, a casa do Zezinho falou, opa, não, a gente não paga individualmente. O Rafa, a Mari, a gente tem uma outra lógica que é captar recursos e oferecer para toda uma comunidade alimentação, oficinas gratuitas como vocês dão aqui e tal. A gente falou, cara, só que tem uma coisa acontecendo que é, primeiro, uma evasão do jovem, porque essa coisa, ele quer estar quando ele realmente é ouvido, né? A gente viu as manifestações aí nas escolas, ocupações, que provam o quanto eles estão a fim de ser ouvidos, eles precisam gritar para isso, não dá para pedir. Então tem uma coisa de ser protagonista daquilo, então deixar essa inteligência jovem vir à tona. Outra coisa que os mobiliza é o reconhecimento local dos seus pares ou da sua mãe, que quer que seja, e a grana, porque aí ele tem tempo, ele compra o próprio tempo para poder desenvolver o seu negócio. E a gente falou para os caras, e aí percebemos que não era lá. E nisso a gente começou a formar essa rede. Então, em paralelo, a gente estava dando as oficinas, a gente pagou os meninos, fomos até o final do ano, isso é 2013 já, isso começa em 2009, e o que eu estou datando agora para vocês é 2013. A gente sistematiza toda essa metodologia, entrega para a casa do Zezinho e começa, então, a
acirrar essa formação itinerante e pensar modelos de negócio de sustentar isso. Como a gente era dessa coisa de mercado editorial, a gente começa a vender projetos de inteligência jovem e mostrar. O nosso patrocinador via lei de incentivo foi a Ambev, então foi o primeiro patrocinador que a gente teve, e aí a gente fala, ó, lembra que você queria entubar o tema do álcool, falar que os meninos tinham que fazer matéria de álcool, não sei o quê? Então, agora a gente tem uma redação que você pode pagar pra gente investigar esse tema, de verdade. E a Ambev foi a nossa primeira apoiadora, a gente começou a fazer uma revista para o programa que eles têm que chama Jovem de Responsa, que a gente falou assim, bicho, não fala jovem não beba, vai beber, vamos perguntar para eles qual é a melhor forma de você dizer não beba, que é exatamente pegar pelo lado positivo, é tipo, olha a quantidade de coisa que você pode fazer ao invés de beber. E a Ambev, então, foi o nosso primeiro patrocinador, a gente começou então a fazer projetos customizados, até que a gente tem histórias incríveis, assim, dos meninos, de onde eles foram parar, histórias individuais, né, narrativas. Então, tem a Bia que foi fazer mestrado, passou na PUC no ProUni, foi fazer mestrado na França em comunicação e hoje volta e, enfim, trabalha com isso. O Matheus, que é um menino que descobriu pelo jornalismo que o que ele gostava mesmo era de gastronomia e ele criou um projeto junto com a gente, né, essa coisa dos caras que vão plugando, como é que você se pluga na Enóis. A gente criou um projeto que chama Prato Firmeza, que é um guia gastronômico da Quebrada. A gente ganhou um edital do PROAC, que é R$20 mil, a gente plantou uma sementinha, já mapeamos 30 lugares, a gente agora inscreveu na Lei Rouanet, ganhamos Lei Rouanet para captar. Então, umas várias maneiras de ganhar dinheiro. E para fazer, então, uma formação com 20 jovens de periferia, porque começou a ter demanda. Histórias muito individuais. E agora eu acho que a gente chegou num momento da Enóis, olhando para trás, e onde a gente está hoje, né? Hoje a gente está na Armênia, a gente tem um espaço que a gente... um espaço onde eu moro, uma confusão danada, gente. Eu moro no meio, embaixo é o Lab Hacker, em cima é nós, e a gente tem grana de edital, e agora a gente está abrindo um CNPJ de ONG, porque tem um monte de recursos internacionais que trabalham com essa coisa de empoderamento pelo jornalismo, media literacy, leitura crítica da mídia, que falam pra gente, meninas, está na hora de vocês... Porque a gente foi entendendo como a democratização, não do acesso à informação, porque o acesso está dado de alguma maneira, mas a democratização da produção de conteúdo, tipo, todo mundo é capaz de produzir um encontro como esse, né, para discutir temas relevantes ao seu cotidiano, como isso pode acontecer e como isso é legal que aconteça, quanto mais espaços a gente tiver com uma base e quanto mais projetos de diversidade de olhares a gente tiver, melhor para a democracia, né? O jornalismo como um fortalecimento da democracia e não como Petralha ou Tucano ou qualquer partidarização velada, né? Porque quando você se posiciona, enfim. Mas a gente entender os discursos como discursos que têm vieses, discursos que têm causas por trás, né? Então, hoje a gente... Se vocês me perguntarem, mas e aí, o que o jovem pensa? Eu vou falar, puta, pergunta pra ele. Então a gente vira... O jornalismo é a nossa ferramenta de fazer com que ele se transforme e impacte mais pessoas. Porque antes eram narrativas individuais. Eu cheguei lá pelo meu esforço, pelas coisas que eu fui catando, e porque o jornalismo me ajudou a enxergar o meu potencial e o potencial das coisas ao meu redor, né? Porque você trabalha muito com pesquisa, mapeamento, barará. E agora a gente está se aproximando muito de causas coletivas, então a gente fez agora um trabalho que chama #MeninaPodeTudo, que foi uma pesquisa sobre violência contra meninas, que a gente lançou num seminário internacional da ONU e tal, mas teve tipo 20 mil acessos orgânicos no YouTube, os canais jovens, as parcerias. A gente agora, então, ao invés de vender produtos customizados, a gente entendeu que a gente tem uma força de ser uma escola de jornalismo que capta por projetos, né? Então a gente tem 20 alunos que são bolsistas e que estão ali num laboratório experimental de formato, linguagem,
formas de se comunicar, e sejam elas, tipo, fazendo uma reportagem ou fazendo um evento, ou estudando um tema, fazendo uma pesquisa, uma investigação sobre um tema. Enfim, então hoje a gente está bem forte e tentando aí capar por bolsas, porque a gente entendeu que eu não preciso fazer um vídeo sob demanda. A Ambev chama a Enóis porque na Enóis tem uma moçada capaz de trazer frescor, inovação e novos formatos para dentro de uma empresa que, né, para se movimentar pro telefone. E lá todo mundo é agilizado. Ninguém dorme no ponto, a galera é super ligeira. Então a gente inverteu inclusive a lógica de venda e de captação e de... Então a gente tem CNPJ de ONG e de empresa, a gente faz projeto BIM, a lei de incentivo, vende inteligência para grandes empresas, tipo, a gente está fazendo um trampo agora para Claro, que agora é a América Móvil, porque eles estão com dificuldade, a comunicação interna, Claro contratou a gente porque eles estão com dificuldade de se comunicar com os atendentes de telemarketing, que são, em sua grande maioria, jovens de periferia. Então o que a gente está fazendo com eles? Criando, junto com esses moleques, os atendentes, um manual de como se comunicar comigo. Tipo, você quer saber como se comunicar melhor comigo? Pergunta pra mim. Não vá achando que a priori você tem mais conhecimento do que eu de como falar comigo, de como entender a minha realidade. Então, enfim, nós temos esse projeto de empresa, tem as suas causas, né? Então a gente agora, começa agora em março, a gente tem os 20 bolsistas, a gente já tem 6 bolsas financiadas e temos certeza que até lá a gente vai ter as 15, que é o mínimo necessário para rodar. Mas, por exemplo, o Instituto Alana está botando uma grana porque eles querem que a pauta consumo, que é a causa deles, entre no radar dos jovens e eles discutam isso. E essa é uma causa super pra gente. Então a gente tá casando causas e temas a serem abordados pelo nosso laboratório de jovens jornalistas. É isso.